novamente no ar. É João Lourenço esse que vos fala, num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu gosto sempre de começar o programa lembrando que a nossa proposta não é ficar buscando explicações e muito menos justificativas na obra doutrinária do Allan Kardec e também não nas obras científicas da psiquiatria, da psicologia ou de qualquer outra fonte de saber que possa nos estar orientando a respeito da sanidade mental. O que eu quero buscar aqui é trazer para as pessoas a oportunidade de encontrar instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que nos auxiliem a rever nossos velhos hábitos que nascem dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que se expressam através das nossas ações e palavras, esses atos e palavras muitas vezes insanos que se repetem sem que nós reflitamos sobre ela. E aí a gente acaba acumulando insanidades que vão mais cedo ou mais tarde nos adoecer. A princípio emocionalmente e psicologicamente e finalmente acaba virando uma doença física, né? A psicossomatização, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é o que nós chamamos de governança, né? Governança é uma palavra que eu aprendi com a minha esposa, que está fazendo um mestrado dela sobre governança no sentido de governanças sem corrupção, né? E governança não tem só a ver com o governo do ponto de vista, como é que chama? Do Estado ou de uma nação. Tem a ver com quem organiza, quem lidera, por exemplo, o mundo empresarial, né? E a governança muitas vezes são aquelas pessoas que são as que têm o poder econômico de manter empresas, muitas vezes, um holding de empresas funcionando. E que, se as decisões desse alto escalão forem de baixo nível ético e moral, isso vai se diluir até o chão da fábrica e lá se reproduzirá a vontade da governança. Então hoje ela está fazendo um trabalho muito interessante, inclusive uma tese dela de mestrado falando sobre isso, montando inclusive uma espécie de uma ferramenta que mede a capacidade, eu não sei se é bem isso, um dia quem sabe ela até vem aqui e explica para nós, né? Que mede a capacidade das pessoas serem honestas, né? Ou seja, no sentido de manter a honestidade, a mente aberta e a boa vontade dentro de um circuito. E que se isso vier da governança, nós teremos uma empresa que funciona dentro desses parâmetros. E aí, esse nome governança, eu coloquei então o que seria uma governança do bem, né? Para a gente poder começar a entender. Hoje é dia 5 de outubro, né, de 2018, estamos à vésperas, provavelmente, da maior eleição da história do planeta, dentro do Brasil, vamos dizer assim, né? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, decidindo para que lado vai, né? E aí, vai por quê? Porque até daqui 2 dias, vamos dizer assim, nós sempre tivemos governanças cujos valores éticos e morais eram duvidosos. Isso desde o descobrimento do Brasil, certo? E das governanças que se interessaram por cuidar desse quintal da Europa, né, que era o Brasil da época, né? E aí é claro que o povo que foi se formando, né, em cima do Brasil foi refletindo as governanças que vieram de tempos em tempos. A princípio as monocracias, né? Depois as democracias em formas de república ou não, né? E agora nós estamos decidindo para que lado que nós vamos, né? Para as demoniocracias, né? Ou para as cosmocracias, né? Que é uma coisa interessante, você poder decidir pela cosmocracia. E o que é a cosmocracia? É a governança com bases éticas e morais baseada no bem, no belo e no verdadeiro. Aí nós vamos tentar entender, né, o que é bem, o que é belo, o que é verdadeiro, né, no sentido nem semântico e nem filosófico, e sim da sua expressão na realidade, no dia a dia dos fatos, das coisas, das pessoas. Por exemplo, quando você fala do bem, você está imaginando que ele seja contrário ao mal, né? Não, o mal não existe. Ou existe um mau funcionamento do bem, né? Ou existe a ausência do bem, né? Mas o mal em si não existe.
E, portanto, se eu quero fazer uma governança do bem, vamos dizer assim, eu tenho que estar focando nesse aspecto. O que que faz com que as coisas funcionem, ou seja, para com que as coisas aconteçam dentro da realidade do tamanho de cada um de nós. Eu acredito que hoje o brasileiro não tem noção do seu tamanho, porque as governanças que vieram do passado sempre fizeram desacreditar, né, que éramos o quê? Colônia, né? Ou seja, pessoas que são de menor nível, ou de incapazes, ou improdutivas, ou seja lá o que for, né? O que vale mesmo é o que vem da Europa, ou o que vem dos Estados Unidos. E a gente começou a perceber que nem tudo que vem da Europa, seja ocidental ou oriental, presta, né? E nem porque vem importado que é melhor. Tem muita coisa nativa brasileira que é muito melhor do que existe em outros lugares, porém a gente acaba valorizando o estrangeiro por causa das governanças que vieram aqui antigamente, tá? A gente tem essa tendência a achar que o que vem de fora é melhor. Antigamente existia até não sei como é que chama isso, um programa de TV, que era Kate Lira, que acho que era o nome da atriz que fazia esse papel, de uma inglesa ou uma americana que estava aqui no Brasil, e que ela vivia enrolando os brasileiros, né? E o brasileiro caía. Então ela falava assim, brasileiro é tão bonzinho, né? Que na realidade era trouxa, né? Que não percebia as manipulações das pessoas que vêm dos outros países, percebendo a nossa hospitalidade, a nossa espontaneidade, a nossa alegria de viver que nasceu da miscigenação das raças, né? Das raças não, das etnias, né? Porque a raça humana é única, né? E aí eles acabavam se aproveitando disso, né? E ao mesmo tempo o brasileiro começou a desenvolver o que nós chamamos de sobrevivência em cima da sua baixa autoestima, que é o que nós chamamos de malandragem, né? Que é uma maneira de você desviar das dificuldades, talvez que você nem tenha noção, e que foram criadas ou inventadas por mentes mais inteligentes, vamos dizer assim, mais capazes de fazer jogo do xadrez no mundo das políticas ou no mundo da economia. E aí o brasileiro começou a querer sobreviver sobre isso. Quer um exemplo típico disso? Quando em algum governo, alguma governança, trouxe para cá as ferrovias e que essas ferrovias iam ser montadas pela Inglaterra. Então começou a ver muitos engenheiros e técnicos ingleses no Brasil avaliar a situação, fazer o orçamento para poder dar o dinheiro e vir para cá montar as ferrovias. E aí começou, né, o famoso jeitinho brasileiro de sobrevivência à sua baixa autoestima, né? Porque se eu não sou o melhor, eu sou o mais malandro, certo? Eu vou dar um nó em você. E aí tinha aquelas coisas, né, de que acontecia, por exemplo, a estrada, o ponto, né, o caminho mais curto entre um ponto e outro é uma reta, não é assim? Então, provavelmente as ferrovias, a tendência era ser uma reta, quando muito desviar de acidentes geográficos indemovíveis. Tudo bem. Só que existia uma maneira tal qual os coronéis, donos das grandes fazendas, conseguia, junto com os brasileiros da governança, ou a governança dos brasileiros, desviar rotas só para passar dentro da fazenda de certas pessoas para fins de valorizar. Tá? Então, se vocês acham que a roubalheira que a gente viu nos últimos 20, 15 anos é novidade, não é. Tá? É da governança que deu essa ideia da malandragem para poder sobreviver. E para que os ingleses aprovassem o orçamento e mandassem o dinheiro para montar essas estradas, que eram, aliás, a pior estrada de ferro, porque você acha que o inglês ia mandar para a gente a melhor? Não vai mandar o lixo tecnológico, como fazem hoje até hoje conosco. Mandava aquelas estradas de bitola estreita, que o trem, tombava. Que depois largaram a bitola, o trem ficou mais estável. Mas mandavam. Porém, para aprovar o orçamento, eles vinham para cá fazer uma auditoria. Brasileiro, bombonzinho eu quero ver. E aí tinha que ver não sei o que, não sei aonde, tinha que ver não sei aonde, tipo uma auditoria, né? Essas tal de ISO 9000 e alguma coisa, que o pessoal quer ver o papel, mas não quer ver o que acontece, né? E aí, o que o brasileiro fazia na sua sobrevivência à baixa autoestima? Ah,
tem que estar com as guias pintadas. Ah, tem que ter esse poste aqui. Aí começou a surgir aquela ideia, mas esse poste não serve para nada. Não, mas é para o inglês ver. Lembra dessa do que a gente fala? Ah, mas é para inglês ver. Porque depois que ele vê e assinou que liberou o dinheiro, pode arrancar o poste, pode arrancar a guia e assim que adianta. E a gente desenvolveu esta habilidade, certo? Que a gente chama de jeitinho brasileiro, de sobrevivência biológica, psicológica, social e sobrevivência espiritual, né? É o gingado, né, brasileiro, que veio da influência da governança, tá? Por quê? Porque a gente sabe que os ingleses também estavam nos enganando, né? Por que essa bitola estreita? E por que o meu governante aceitou a bitola estreita? Nós não temos engenheiro, não tinha engenheiro no Brasil? Tinha engenheiros, nós tínhamos muitos engenheiros. Mas por que eles aceitaram a bitola estreita? Quem foi que votou? Né? Quem foi que ajeitou? Né? Então, quando a gente fala de governança do bem, é no sentido do bem comum, que não tem nada a ver com comunismo e que muitas vezes o bem comum aceita as diferenças, né? A primeira vez que eu ouvi isso, me chocou muito, eu ouvi da minha esposa. Isso porque, sei lá, talvez eu tinha umas ideias rígidas em relação ao que seja bem, né? Mas ela trabalha com recursos humanos, desde os seus 14 anos, quando podia trabalhar com 14 anos, que ela viu que não podia contar com os pais dela, ela saiu na rua e perguntou para alguém, como é que faz para trabalhar? E alguém falou, olha, nós temos aqui o nosso departamento pessoal, você quer trabalhar com a gente? E até então, hoje ela está fazendo seu mestrado em recursos humanos, certo? Na FIA, né? E aí, o que ela me falou uma vez, que eu vi ela preparando uma festividade para uma empresa grande que ela trabalhava, né? Aí eu vi ela falando assim, olha, então isso aqui vai ser assado, cozido e frito, para cada... Eu perguntei, mas por que essa diferença? Por que esse tipo de comida e de bebida para essas pessoas e para aquela lá é outra de maneira? Ela olhou assim para mim, olhou para as coisas, ela não viu nada de errado e falou, olha, mas para quem é, tá bom. Eu falei, como assim? Você está fazendo diferença? Mas eles são diferentes, ela falou. Se você tratar o pessoal do chão da fábrica como você trata um diretor, eles vão achar ruim da comida e vão rir da tua cara. E se você der a comida deles pro cara da direção, eu perco meu emprego, ela fala. Porque o pessoal está acostumado com algumas coisas e isso tem que ser respeitado. As diferenças têm que ser respeitadas e não manipuladas para fins políticos administrativos, usando as coisas que as pessoas têm de diferente como selo que faz elas se virarem massa de manobra, ou que a gente chama de bucha de canhão ou ponta de lança. Nesse sentido da governança do bem, do belo e do verdadeiro, nós vamos falar também o que é o belo. É o que é lindo? Não. O conceito de beleza muda através do tempo. O que é belo, por exemplo, é os astros na sua movimentação harmoniosa. Então, o belo significa harmonia. Então, governança harmoniosa, em que o cara é inteligente para lidar com as forças que uma nação tem, que é a força do trabalho, que é a força do pensamento de quem cria o trabalho, que é a força da natureza, o que é os bens que a gente tem da economia do país. Porque o Brasil não tem problema econômico, né? O Brasil tem problema financeiro. Problema econômico, por exemplo, é quando você está desempregado, você não tem de onde tirar o dinheiro. Problema financeiro você tem quando está empregado, porque você tem dinheiro, mas você gasta mais do que ganha. E isso é um problema financeiro. E o problema financeiro do país não é a nação brasileira, não são os brasileiros que trabalham e querem trabalhar bastante. É a corrupção, né? É aquele famoso copinho, né? Que tem um furo aqui, ó, né? Em que você fala, não, tem que colocar mais dinheiro na saúde, tem que colocar mais dinheiro na educação, tem que colocar mais dinheiro não sei o quê. Mas por que não tampa o buraco aqui da corrupção? Né? Porque o Estado hoje é possuído, né, por posseiros que só estão pensando no seu poder pessoal. E a nação brasileira, então, está com uma, até hoje, talvez daqui a 2 dias, com uma governança baseada na demoniocracia, ou seja, quem manda é o meu eu, o meu ego e o resto que sobreviva, né? E falando nisso, nós estamos a 1 minuto de intervalo, eu trouxe um texto que é do Fonte Viva, que é a lição número 104,
que fala sobre diante da multidão. E aí é uma passagem do Evangelho segundo Mateus, que diz, o capítulo 5, versículo 1 do Evangelho original de Mateus, que diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Então, hoje, esses nossos candidatos, esses que falam as velhas coisas, e velhos que falam coisas novas, e no fundo falam sempre a mesma coisa, diante da multidão, o que é que eles estão nos propondo? Uma governança do bem ou uma lambança do mal? Né? Vamos para o nosso intervalo e a gente volta para falar disso já já. Fala galera do bem, sim, eu sou Marcelo Bispo e eu quero falar com você, Espírito em Jornada. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também estão no Instagram. Eu falo pra você, você vai entrar no Instagram, digitar @TV Mundo Maior e @Rádio Boa Nova. E eu espero sim a sua curtida, seu comentário, porque lá existem conteúdos exclusivos, fotos de apresentadores, mais do que isso, tem fotos de bastidores e tem uns posts de empoderamento espiritual que são maravilhosos. Agora é com você, eu estou esperando as suas curtidas, os seus compartilhamentos. O que você está fazendo aí que você já não foi no seu celular para seguir a gente? Eu vou falar novamente. @Rádio Boa Nova e @TV Mundo Maior. Tô esperando as suas curtidas. Nos vemos na linha de chegada, meu Deus do céu, e tchau! Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Novamente no ar, estamos aqui falando sobre a governança do bem. A gente podia fazer uma pergunta agora, o que isso tem a ver com saúde mental? Você já viu, por exemplo, nas monarquias, existia o rei que era bom, que fazia bem para as pessoas? Sim. Quem vai na França e vê lá o grande castelo de Versalhes, da época do Rei Sol, ele foi o que mais estimulou um monte de coisa em termos de cultura, de arte, de humanidades, de uma série de coisas. Então, a governança vai refletir diretamente nos seus governados. Por isso que não é uma escolha à toa, não é aleatória, né? A gente precisa realmente saber o que nós vamos escolher. E aí, vou ler alguns trechos aqui dessa Diante da Multidão, que diz o seguinte:
E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e pronto, vamos ler. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará a elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que se faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhar as pessoas e esquecê-las depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugar as pessoas ao seu talante. Políticos astuciosos exploram as paixões das pessoas em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, parecido com os algozes que levam o rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem o raciocínio da população. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Eu vou parar aqui que depois eu vou encerrar o programa lendo o resto. Que eu acho que se a gente traz a problemática, a gente tem que trazer também a solucionática, né? Então, tem algumas perguntas que eu acho que podem nos trazer, começar a entender um pouquinho sobre a nossa dificuldade de perceber que estamos sendo enganados, né? Boa tarde, doutor João. Gostaria de saber sua opinião sobre essa obsessão cega que ocorre no ser humano em defesa de suas ideologias políticas. Certo dia, vi uma discussão acalorada numa rede social de forma lamentável. Obrigado pela atenção e admiro muito seu trabalho. Um abraço, Wagner, de Mato Grosso do Sul, sua visão psíquica e espiritual. Então, olha, é interessante isso, porque eu acabei de gravar o programa Mente 5.0, que vai no sábado, acho que às 5 horas, não é? Todo sábado, não é isso? Às 5 horas. É que de óculos eu não te enxerga. Ela está fazendo assim, eu não estou enxergando o positivo dela. Bom, e aí, eu estava acabando de falar sobre isso, porque é um livro que eu estou lendo que fala que diferenças não são defeitos, que é a primeira ferramenta que o ser humano precisa desenvolver, que é a alteridade, que é aprender a conviver com as diferenças, tá? E aprender com as diferenças, respeitando as diferenças, né? E respeitar a diferença e aceitar os outros como ele é, o outro como ele é, não significa que eu concorde. Porque se eu concordar, eu sou igual, e sou igual, ele não tem nada para me ensinar, e eu não tenho nada para ensinar para ele. Então eu acredito que hoje as pessoas estão meio que, como é que eles falam isso? Como uma neurose obsessiva, quase paranoide, em cima de algumas ideias que eles são confortáveis. E isso faz com que eu me torne intolerante à diferença do outro. Quando eu começar a perceber e abrir a mente, ou seja, ser honesto e admitir que eu não sei tudo, ter a mente aberta para poder ouvir opiniões que às vezes me chocam ou que dói, né, que me tira da zona de conforto, e ter boa vontade para tentar fazer diferente, aí eu vou conseguir chegar na minha ausculta pessoal, que é a tal da alteridade. Ou seja, então, peraí, deixa eu ouvir para mim poder falar, porque a nossa ideia é atacar o problema e não atacar as pessoas. E, quando eu ataco o problema, ideias diferentes se complementam, saindo uma solução viável, uma solução justa e viável, né? Para todas as pessoas envolvidas naquela situação. Eu acredito que hoje as pessoas estão aprendendo a perceber as diferenças, mas não sabem ainda o que fazer com elas, que isso é um treinamento. E nós vamos treinar na academia, né? Como eu falo, às vezes brincando, que o cara com muito dinheiro, cheio de fama e fortuna, contratou a melhor academia do mundo, o melhor professor e orientador de musculação, foi lá e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer tudo que você me mandar, só tem uma coisa que eu não vou fazer, o quê? Não quero levantar peso. Eu falei, como assim? Você vai na academia, quer desenvolver músculo e levantar peso? Então, o mundo está tendo a possibilidade, através da mídia, principalmente das redes sociais, porque a mídia ainda
dominada pela governança corrupta, mente, né? Não fala a verdade. A gente está começando a perceber que as diferenças se tornaram escarradas na cara da gente, né? De maneira que se torna altamente desafiador você ouvir o outro que fala muito diferente, né? Tanto que hoje em dia as próprias mídias sociais selecionam por um tipo de inteligência artificial onde você costuma clicar e você só começa a ver aquilo que você gosta de ver, né? Que é uma maneira de aumentar as diferenças das pessoas em vez de diminuir as diferenças. Então, as redes sociais estão colocando de maneira em alto relevo as diferenças e ao mesmo tempo faz com que as pessoas se choquem. Mas esse primeiro momento é um momento de reconhecimento. Então você existe e você acontece. Se você existe, se você acontece, é porque Deus permite. Então tem alguma coisa errada na minha interpretação da sua maneira de ser e não na sua maneira de ser, né? Isso é o comecinho do livro. Eu até sugiro que vocês leiam e, se quiserem, assistam o programa, ouçam, né? O programa na Rádio Boa Nova, de sábado às 5 horas, o Mente 5.0, como sobreviver à quarta revolução industrial, que é a internet das coisas, pessoas e lugares, né? Tem uma outra pergunta aqui, que veio pela Bruna, né? Vamos ver aqui. Hoje, Simone Alencar. Pura verdade. Vamos ver se o povo já está preparado para votar corretamente para uma política melhor. Então, na realidade, eu não sei se ele está... Eu acho que nós já estamos, pelo menos, de sobreaviso, como a gente fala, né? A gente já não está acreditando tão facilmente assim nas coisas, porque dá para checar, né? Você consegue checar as coisas hoje em dia. Eu tenho um colega meu que foi meu veterano, ele estava no 5º ano da faculdade quando eu estava no 1º, o JP. Ele era o presidente do DAGOV, o Diretório Acadêmico, né? Gaspar de Oliveira Viana lá. E hoje, no grupo que nós temos das Faculdades de Medicina de Santo Amaro, quando alguém posta alguma coisa, eu só fico esperando, daqui a pouco o JP aparece e fala, isso é fake. Porque ele vai lá, verifica, eu não sei onde ele pega os dados, ele dá o dado histórico, fala como é que foi feita a montagem, quem fez a montagem, que não tem nada a ver com o que foi feito. Então, às vezes, eu coloco coisas lá e falo, JP, não aguardo, porque ele me fala, ele tem uma capacidade enorme de perceber falcatruas. Ele é psiquiatra que nem eu, tá? Mas ele tem muito mais experiência do que eu, porque ele é, como eu falei, eu entrei na faculdade, ele estava já no 5º ano. Então, tudo bem, a gente vai observar o comportamento de um povo que está começando a perceber que a governança é que determina o nosso comportamento, ok? Cida Nunes, na verdade, o ser humano gosta de status. Ela continua, queríamos muito um governo que agisse, pensasse e praticasse o bem para a nossa nação brasileira tão sofrida. Na realidade, não é de status que o brasileiro gosta, tá? É que houve dentro dessa governança postiça, né? Postiça que eu digo assim, secundária, que vai lá governar o Brasil, aquele quintal da Europa, trouxe para nós, inclusive na monarquia, que depois veio para cá, alguns hábitos de de querer ser importante sem o ser, né? Que é aquela coisa de ser amigo do rei, né? E como as pessoas não podiam também, depois que o Brasil foi crescendo e veio a monarquia para cá, essa imitação, vamos dizer assim, do sangue azul, né? Porque quando você tem sangue azul, você é importante. Quando você não tem, você é plebeu. Mas isso vem da governança. É um valor da governança das monocracias, que é a monarquia. E no Brasil, pegando um povo sem autoestima, feita da miscigenação das etnias, né, não era difícil a gente assumir um papel, o que eu chamo de histriônico, né? Eu tenho que parecer o que não sou. Sabe como a gente ouve, às vezes, o pessoal falar, você sabe com quem você está falando? Né? É mais ou menos isso. E tem a ver com eu sou amigo do rei, não mexe comigo, né? E hoje, para você ser amigo do rei, naquela época, como não existia, como chama-se, filho suficiente para você ser filho do rei ou amigo do rei, quando você tinha um certo status, porque você tinha dinheiro, por exemplo, os barões do café, até esse nome que eu estou falando, barão era uma maneira de você se tornar um pouquinho sangue azul. Então eram títulos que o rei te dava de acordo com a capacidade que você tinha de financiar a monarquia, que é dinheiro. Então,
símbolos de que eu tenho dinheiro acabaram ficando perpetuados no Brasil. Por exemplo, roupa, né? A roupa do plebeu era diferente da roupa dos imperadores, que eram cheias daquelas plumas e paetês, né? Então, hoje você vai na loja e compra uma roupa e fica parecendo um homem de bem, né? Ou carruagem, porque naquela época você andava a cavalo, ou andava a pé. Quem tinha cavalo, sei lá, era meio barão, duque, essas coisas, né? Conde, umas coisas assim, que eram padrões de riqueza, vamos dizer assim. Então, mas o chique mesmo, obra do rei, que só o rei andava, era carruagem. E no Brasil também ficou essa ideia de quem tem carro, né, tem status. Mas no fundo, por que é que nós, desde aquela época, queremos parecer o que nós não somos, né? Não é o status. A busca do status mostra a nossa carência afetiva e a nossa baixa autoestima. Eu quero ser amado. Se ter esse carro faz as pessoas olharem para mim, nem que seja mentira, mas eu quero me sentir amado com essa roupa bonita ou com este título que eu coloco aqui ou nos dedos, né, dos anéis, né, eu sou doutor, não sei. É ser amado. E é aí que é o coração do mundo e a pátria do evangelho, porque esse tipo de comportamento é pueril. Pueril que eu digo assim, é imaturo. E vai tentar, por exemplo, ser importante num país em que os valores éticos e morais, a arrogância predomina. Você não consegue, né? Então, é mais ou menos assim, é muito mais fácil para um brasileiro que tem baixa autoestima, comportamentos histriônicos buscando aprovação, que é a tal da dependência emocional, que a governança se aproveita para dominar através de truques de mídia, vamos dizer assim, né? Que se faça aqui o coração do mundo e a pátria do evangelho. Este tipo de povo, provavelmente desavisado e que se afeiçoa às aparências, é mais fácil convencer do que é real e verdadeiro do que alguém que acha que é a raça ariana do planeta, né? Que é o dono da verdade do mundo, que todo mundo tem que comer na minha mão. Então, nós estamos passando por essa transição. E a transição é o quê? Estivemos por muito tempo sob a governança do mal com U, que é o mau funcionamento da política, e do mal com L, de fazer maldade, né? De obter vantagens pessoais em detrimento do bem de todos, vamos dizer assim, né? Que é causar o mal às pessoas. Não é um mau funcionamento para a maldade, com L, né? Aí, vamos dizer assim, a nossa transição é essa, no sentido de a gente se tocar e falar, peraí, o Brasil é um país rico, não temos problemas econômicos. Por que a minha governança fala o contrário? Né? Por que eu que trabalho, pago meu imposto, vejo meu dinheiro sair, chegar lá e de repente ele some? Como assim? Né? Nós estamos saindo dessa dependência emocional, da aprovação dos gostosões, dos bonitões, não sei lá, não sei como a gente pode falar assim, porque é assim, ele é amigo do rei, né? Não mexe com ele. Né? Nós estamos começando a perceber o nosso real tamanho. Né? A riqueza do país, quem faz é a nação, não é o governo. O governo é uma instituição fictícia, abstrata, para cuidar de outra instituição fictícia e abstrata que é o Estado, que é apenas uma maneira de você organizar o seu condomínio, tá? Porque o país agora é um grande condomínio de Deus, onde a gente vai congregar um monte, e já congregou um monte de etnias, de tradições, de culturas, e nascendo aí a raça dos morenos, raça, não sei se é essa palavra, porque não é raça, que é a miscigenação de todas as etnias, nasceu uma que tem um equilíbrio entre a inteligência e o sentimento, que no livro lá do Caminho da Luz chama de a raça dos morenos, que na realidade tem a ver com a mistura da raça adâmica que veio lá de Capela com os terrícolas aqui do planeta Terra, que tinham um corpo adaptado às intempéries de um planeta muito próximo do Sol. Né? Então, nesse sentido, quando você se dirige às multidões, você tem que estar se dirigindo a elas, tá? Tal qual como Jesus falou. Por muito tempo, éramos crianças bobas e tolas acreditando no papai, né? Que era alcoólatra e que batia na minha mãe e que transava com a vizinha.
né? Mas como ele me dava pirulito, né? Como ele me dava dostinho, papai é bonzinho, papai é bom. E outra, me dava roupa bonita, me dava carro bonito, né? Essas coisas. Então eu vou sendo seduzido pelas facilidades que as aparências me traz. Porém, se você quer, aqui ele fala assim, em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância, ou seja, daquilo que a gente não sabe, que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Perturba e espanta as pessoas, né? Do bem, do belo e verdadeiro. Eu vou querer ser malandro para sobreviver à governança pior do que eu. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima de fé, ou seja, não interessa qual é a religião, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte, né? Um monte, para ficar mais alto, e começa a ensinar. Né? É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Né? Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Sim, respeitando as diferenças, né? O que eu vou ensinar, no fundo, é a lei do amor, que independe de como você vai expressá-la, com a roupa que você vai vestir, que carro você tem, sem carro, se você tem carro ou não. Né? Aí diz aqui uma coisa interessante, ó. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. O que eles chamam de posição inferior? Da ignorância. Tem os que sabem menos, não tem? Mas eu que sei mais, por que eu vou abusar de quem sabe menos? Porque até ontem, e talvez quiçá só até aqui 2 dias, imperava o ego, o eu, o medo de morrer de fome, lembra? Que as pessoas se tornam egoístas. E a partir do momento em que eu percebo que eu posso deixar de ser egoísta e ser altruísta, eu vou me aproximando de partilhar as coisas, que não tem nada a ver com comunismo, porque eu vou continuar respeitando as diferenças e, através das diferenças, é que as energias fluem. Né? Acabei de falar no programa Mente 5.0 que se não houvesse temperaturas diferentes dentro da água do oceano, não haveria correnteza dentro do mar. O mar seria um grande lago infértil. Né? Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-nos uns aos outros sem condições. Né? Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira, que extrapola inclusive o próprio planeta Terra. Tem mais coisa aqui? Não? Então, qual é a nossa conclusão? Que você vai fazer o seu voto consciente amanhã, não é? E seu voto consciente é baseado no amor próprio e não no egoísmo. E o amor próprio inclui um desligamento emocional dos manipuladores, para mim ter autonomia e decidir por mim mesmo, em cima da minha autoestima e do meu amor próprio. E aí, quiçá, chegaremos ao que nós chamamos de amor cósmico universal. Amor porque une, cósmico porque organiza e universal porque é para todos. E aí nós, quiçá, vamos evoluir da democracia para a cosmocracia. Senão, a gente vai ficar egoísta, nas nossas neuroses depressivas e obsessivas, psicóticos, paranoides, como o colega falou aqui, quiçá esquizofrênicos e divididos, através das paranoias do ódio generalizado, uma parafrenia, em que nós vamos viver o niilismo materialista reducionista, ou seja, você é apenas uma coincidência biológica, se você é do meu lado, tudo bem, se você não é, eu te mato. E se a gente for fazer um voto egoísta nesse sentido, nós estaríamos indo para a demoniocracia e aí, finalmente, para uma ditadura. E aí
fica a nossa escolha, né? Um voto consciente, egocentrado, ou centrado no ser humano, no bem, no belo e verdadeiro, ou egoísta, centrado só em mim e nas coisas que eu gosto e que eu acho que é bonito. E o resto eu quero que suma, né? Não é verdade. Você pode querer, mas não vai sumir. É muito provável que é você que vai estar assumindo a sua diferença e respeitando a dos outros. O programa novamente termina aqui. A gente agradece a Deus e que possamos ter um bom momento daqui 2 dias. Até lá.